Tudo bom, aluno Sagres? Seja bem-vindo à nossa segunda aula de quarentena, aula de História. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa resolução do bloco de questões de sala de aula, tá? Olha, aluno, você vai acessar agora a questão de número 16 e vamos iniciar por ela, lá no seu módulo Sagres. Então, vamos à questão de número 16, deixa eu colocar aqui para vocês. E ela é uma questão que está falando ainda sobre Roma, sobre a história antiga dos romanos. Vamos às alternativas, aliás, ao texto. Questão de número 16. É esse um fragmento de uma obra produzida no século I a.C.? Abre aspas. Os romanos apossavam-se de escravos através de procedimentos extremamente legítimos, ou compravam do Estado aqueles que foram vendidos debaixo de lança como parte do botim. Ou um general poderia permitir àqueles que fizessem prisioneiros de guerra conservá-los juntamente com o resto do saque. Pronto. Que comentários eu tenho a fazer sobre essa questão? Primeiro, eu quero que você veja que essa questão está relativizando, tá, a questão da escravidão. Foi um texto produzido já no Império Romano, um texto que vem, como foi dito, no século I a.C. Então nós já estávamos vivenciando aí esse período aí transitório de república para império. E salientando que foi justamente nesse período que mais à frente você vai ver ser abolida a escravidão, tá? Pela lei da Licínia Sextia, que faz parte do conjunto que mais à frente nós vamos chamar de lei de 12 tábuas. Mas o que eu quero que você observe a esse primeiro momento? Que ele está dizendo que a forma no qual Roma conquista, vamos bem dizer assim, os seus escravos é uma forma legítima. Por que legítima? Porque eles falam que conquistam através do botim. E o que é o botim? Através do movimento de guerra. Botim é parte do saque, né? E aí ele fala como é que funciona essa distribuição. Podia vender o escravo? Não, né? Na verdade ele vem dizendo aqui, ó, que você poderia comprar se fosse do Estado, tá? Esses escravos que são escravos de guerra, como nós sabemos que são escravos de guerra? Porque aqui fala escravo debaixo de lança, tá? Assim como também os plebeus, e lembre que o exército romano era composto por plebeu, podiam até ganhar escravo caso o general, né, desse um escravo. Tá dito aqui também, certo? Olha só, um general poderia permitir àqueles que fizessem prisioneiros de guerra conservá-los. Ou seja, se o cara lá do exército romano, o plebeu, né, que tá lá do exército, consegue aprisionar um cara e leva, o general pode dizer, não, pode ficar com ele, esse aí é seu, esse aí você conquistou debaixo de lança, né? É a escravidão por guerra. Essa escravidão por guerra vai ser a única que vai persistir após a escravidão por dívida. Esse é o fator principal a ser trabalhado. Porque se você tem o fim da escravidão por dívida, uma outra alternativa teria que ser buscado por Roma. Então vamos aí ao enunciado, né? Primeiro a fonte está falando sobre o trabalho compulsório na antiguidade e agora nós vamos, né, começar a ver o enunciado. Em relação à escravidão na Roma Antiga, assinale a alternativa correta. A. Os escravos possuíam entre si uma forte identidade étnica e cultural, pois apresentavam a origem territorial africana única. Gente, vamos lá. Os escravos de Roma eram escravos da África? Tinha apenas essa origem? Lógico que não. Eram de variados territórios, principalmente bárbaros, ou seja, qualquer um que não tivesse a cultura romana. Essa característica poderia ser demarcada como um dos escravos aqui brasileiros, né? Principalmente do período do mel, que é o período da produção açucareira, do plantation, mel de monocultura, só tinha plantação de cana, de latifúndio, de também escravismo e exportação, certo? Sigla mel é a sigla do plantation, do açúcar, que sim tinha escravo, né? Praticamente aí de forma africana única, já que o brasileiro não teve sucesso aqui no processo de escravizar os índios. Então vamos lá. Letra B. O número de escravos diminuiu fortemente com o processo expansionista, pois havia a prática de libertá-los em massa para que se tornasse soldado. Primeiro, não tem lógica ter escravo em exército, tá? Então, quando você fala
pegar exército, pegar um escravo e tornar ele um soldado já começa errado. Fora que essa alternativa B tem um outro erro aqui. Qual? Se o escravo é de guerra, isso quer dizer que guerra vem do movimento de expansão territorial. Você faz guerra para quê? Para conquistar territórios, principalmente nesse período romano, né? Então, o que acontece? O período expansionista aumenta o número de escravos. E aqui fala que o número de escravos diminuiu com o processo expansionista. E você tem aqui uma informação contraditória. Então, vamos à próxima alternativa. Alternativa C. A utilização da mão de obra escrava dos derrotados de guerra foi ampliada com o término da prática de escravizar indivíduos livres por dívida. Verdadeiro. Essa alternativa, como já tinha comentado, né? Nem tinha me ligado nisso, que o meu comentário deu spoiler da questão, né? Letra C, por quê? Porque quando você tem o fim da abolição, né? A abolição da escravidão por dívida, que vem através da licínia sextia, você precisa ter uma nova forma de arrumar um escravo. E esse escravo vai ser escravo por guerra. Então, aconteceu justamente isso, né? Você vai ter aqui a utilização da mão de obra dos derrotados de guerra, ou seja, escravos de guerra, ampliado através do processo expansionista, certo? Na prática de escravizar indivíduos livres por dívida. Então, vamos lá, com o término dessa prática. Vamos lá, então. Letra D. Já sabemos que a verdadeira é a C, mas vamos ver qual o erro da D. Letra D. Revoltas de escravos durante a crise republicana, como a liderada por Espartaco, que se caracterizavam por serem movimentos urbanos limitados à cidade de Roma. Primeiro, é verdade, houve sim uma revolta por Espartaco, tá? Mas foi no período imperial. Esse é o primeiro erro. Aqui fala republicana. Lembre-se que Espartaco era um gladiador. E essas lutas de gladiadores aconteciam principalmente no Império ali, após o governo do César Augusto, no qual ele institui praticamente a cultura que nós chamaremos de pão e circo. Mas, além de ser no período imperial, tem também a questão de que Espartaco era um escravo sim, tá? Mas tem um outro erro além disso, tá? Observe que aqui fala de ser limitado a movimentos urbanos de Roma, da cidade de Roma, quando nós sabemos que esses movimentos, né, eles eram muito mais amplos do que apenas na cidade de Roma. Então vamos lá. Letra E, vamos procurar o erro. A escravidão foi abolida em definitivo? Não. Foi abolida a escravidão apenas, né, por dívida. Você não teve o fim da escravidão. Você ainda vai poder ter o escravo de guerra, ok? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Vamos à questão de número 17. Ah, tem outro erro aqui. Além disso, está dizendo do Edito Máximo do Otávio Augusto, em qual o cristianismo se tornou a religião oficial. E não. A lei que fez o cristianismo tornar oficial, na verdade, nem foi bem uma lei, foi uma permissão feita já no final do Império por Teodósio. Mas é o que dá liberdade ao credo, que é o de Constantino, assinado por Constantino, é chamado de Édito de Milão, tá? Que dá a liberdade ao credo. O que vai oficializar o cristianismo vai ser Teodósio. Então, não citou nem Teodósio, nem citou Constantino. Citou aqui Otávio Augusto. Por isso, vamos à questão de número 17, tá? Questão número 17 diz o seguinte. O Império Romano foi um dos mais vastos da antiguidade, iniciando com a lendária fundação de Roma em 753 a.C. por Rômulo e Remo. Sobre Roma, é incorreto afirmar que... Então vamos lá. A primeira forma de governo foi a monarquia, onde o rei tinha funções executivas, judiciais e religiosas. Sim, a primeira forma de governo de Roma como um todo foi um reinado, né? Uma monarquia. Então, reinado, rei, monarca é a mesma coisa. Nós tivemos quantos reis? 7 reis. Os 2 primeiros, sabinos. O primeiro era Rômulo. Lembra da lenda? Rômulo e Remo. O segundo, outro latino. Depois mais 2 sabinos. E os últimos 3 eram etruscos. Então você vai ter aí 7 reis em Roma e o último rei é chamado de Tarquínio. E a função do rei era todas, tá?
porém limitada no âmbito legislativo. Já que quem escolhia o rei era o próprio Senado, a questão legislativa do Senado, que até hoje é assim, é a função de criar leis. Então, no âmbito legislativo, certo? Ele tinha poder limitado, mas ele tinha poderes executivos, judiciários e religiosos e um pouco de poder legislativo, porém limitado pelo Senado, como já vos disse. Então, olha o que diz aqui, ó. A primeira forma de governo de Roma foi a monarquia, foi. E o rei tinha função executiva, judicial e religiosa. Tinha, né? Então, vamos lá. Letra B. Os patrícios eram... Deixa eu ver só se ele está querendo falso, né? Ou se ele está querendo verdadeiro. Vamos olhar aqui. Ele está querendo incorreta, né? Incorreta. Então, vamos lá. A primeira já não marcamos. Letra B. Os patrícios eram cidadãos de Roma que tinham grande propriedade de terra, gado e escravo. Tinham direitos políticos, podiam ter funções no exército, na religião, na justiça e na administração. Os plebeus representavam parte da população. Eram livres, tá? Dedicados ao comércio, ao artesanato e à agricultura. Não eram considerados cidadãos de Roma, então não poderiam participar de cargos públicos e nem da Assembleia Curial. Ok. Por que eu li esses dois juntos? Porque eles estão dando a real definição do que é ser um patrício e do que é ser um plebeu. O patrício é o cidadão, ou seja, o que goza de direitos políticos, né? E já o plebeu não é considerado porque ele não participa de cargo público, ele não tem direito político. Ele tem, olha só aí, ele goza da política, mas ele não participa dela. Apesar de que um cidadão ele tem direito também, mas ele também tem deveres, mas ele não participa ativamente. Não é uma democracia, é uma república. Não é o governo do povo, é o governo para o povo. Então isso tem uma visão bem clara, né? E aqui fala que patrício tem grande propriedade de terra, pode ter função onde ele quiser, no exército, na religião, na justiça, verdadeiro. E aqui fala que a maioria da população era plebeia e eles se dedicavam mais ao comércio, ao exército, ao artesanato, à agricultura e aí vai. Ou seja, as duas definições estão perfeitas do que é um patrício e do que é também um plebeu. Então, meu aluno, vamos partir para a próxima questão, que é a questão da letra D, tá? Para ver se ela está incorreta, porque até agora todas estão corretas, tanto a A, quanto a B, quanto a C. Letra D. Nas guerras púnicas, os romanos disputavam com Cartago o controle do comércio do mar Mediterrâneo. Após batalhas violentas, os romanos derrotaram Cartago. Olha, guerra púnica era sim uma guerra que buscava o controle do mar Mediterrâneo. Foi disputada entre Roma e o Império Cartaginês. Durou aí 3 grandes confrontos. Roma perdeu os 2 primeiros, mas venceu o último. Ou seja, ela foi a vencedora da guerra de Cartago, né? A guerra púnica, como a gente chama. Então, o que acontece? Aqui está sendo dito que os romanos derrotaram Cartago, ok. Batalhas violentas, ok. Disputando o mar Mediterrâneo, ok. E o nome dessa guerra era púnica, tudo certo. Então, por obrigação, a alternativa incorreta tem que ser a alternativa E. Então, vamos analisar. No Império Romano, o Senado se tornou o órgão máximo. Os patrícios elegiam 2 líderes que agiam com plena autoridade sobre os assuntos civis, militares e religiosos por um ano. Então vamos lá. Qual é o problema? O problema é dizer que no período imperial, o Senado era o órgão máximo. Quando desde o primeiro imperador, que foi César Augusto, ele já diminuiu o poder do Senado, e o segundo César, o segundo imperador, que era conhecido como Tibério, foi o cara que praticamente minou o Senado para que ele não tivesse muita cosmovisão, para que ele não tivesse muita participação política. Então, essa alternativa se propõe errada quando coloca que o órgão máximo de um império é o Senado, quando nós sabemos que o órgão máximo de um império é o imperador. Então, vamos agora ler o texto da questão de número 18. Surgindo como anpequeno povoado, no topo de uma colina, no centro da Itália, em meados do século VIII a.C., Roma sobreviveu a séculos de turbulência e acabou por conquistar toda a Península Itálica. Então, criou um império que abrangeu lá em cima, que abrangeu todo o mundo mediterrâneo, parte do Oriente e do Noroeste da Europa. Então vamos lá.
vamos analisar. Considerando o texto e as afirmações, vamos dizer aí sobre Roma, sobre guerras, né? Sobre esses conflitos entre o Oriente e o Ocidente. Quais as afirmativas aí estão verdadeiras? Não é isso que a gente está procurando? Não, olha só. Nós estamos procurando as incorretas. Então vamos lá, vamos ler a primeira. Os primórdios da República foram dominados por conflitos entre dois grupos de cidadãos. Os patrícios, que era a elite dona de terra, e a classe inferior, que era dos plebeus. Está verdadeiro? O início da República teve essa dualidade, essa briga entre patrício e plebeu? Claro, eram as duas classes sociais que disputavam a todo momento, né? O plebeu, ele tinha alguns direitos, mas não tinha participação e por isso cabia a ele apenas reivindicar. E ele fazia isso muito bem. Era até muitas vezes chato, isso gerava muitas revoltas, como por exemplo aconteceu a Revolta Graca e outras mais dentro do território romano. Então sim, o período aí da República foi dominado pelos conflitos desses dois grandes grupos existentes, tá? Tinha outros grupos, professores? Tinha o grupo dos clientes, que eram os estrangeiros que prestavam serviços aos patrícios, e tinham também os escravos, né, que sustentavam a porra toda ali, mas que não gozavam da política, não tinham nenhum privilégio, então não tem como eles participar de política. Vamos lá. Segundo, Esparta e Roma lutaram para. Esparta e Roma lutaram? Não. Esparta é Grécia, Roma é Roma, tá? Primeiro que elas não foram contemporâneas. Embora Roma tenha sim existido ali, né, desde o princípio que nós chamamos ali do período reinado monárquico, né, ainda enquanto estava no apogeu do período clássico grego, elas não chegaram a se enfrentar e muito menos a fazer parceria, até porque Roma era uma pequena cidadezinha dentro da Península Itálica, né? Ela cresceu muito depois, como foi dito pelo próprio texto, após a conquista do mar Mediterrâneo. Então você vê aqui que há um problema histórico grande em dizer que Esparta e Roma lutaram, primeiro por uma questão linear, e segundo porque elas nunca realmente participaram de uma guerra juntas. Então começa aí a segunda já como a primeira falsa para nós avaliarmos. Terceiro, em seus primeiros tempos, o Império praticamente não contava com um serviço público estruturado e muitas funções importantes, como cuidar do tesouro imperial, eram assumidos por homens. Ok, aluno? Olha que vago. Olha que vago, ó. O tesouro imperial é cuidado por homens. Tá, mas que tipo de homem? Um homem plebeu? Um cliente? Um escravo? Ele não fala, então é vago, tá? O Império ele praticamente não contava com um serviço público estruturado. Olha, até porque serviço público estruturado na Idade Antiga é um problema, entendeu? Porque é o oferecimento. O que é o serviço público? É a saúde, a educação, a moradia, né? Nós temos aqui, por exemplo, o alicerce da nossa Constituição, o direito à vida, o direito à saúde, o direito à educação, o direito à moradia, coisas que estão na nossa Constituição e hoje mesmo o próprio Brasil não consegue nos oferecer. Então você vê que, tipo, naquela época não tem nem como dizer que é estruturado. Então, ele diz aqui que praticamente não contava com um serviço tão estruturado, tá? E tinha homens aí para cuidar do tesouro. É vago? Por ser vago a gente pula, tá? Vamos à próxima alternativa. Nós já temos uma que é falsa, que é a alternativa 2. Quarto, uma divisão do Império do Ocidente e do Oriente aconteceu a partir do ano de 395 d.C. Verdade, tá? Foi o mesmo que eu falei anteriormente, que oficializou o cristianismo, Teodósio. E aí aqui diz o quê? Pelo imperador Diocleciano. Então tá errado. Entende? Tá errado porque cita o imperador errado. O imperador que divide o império, o imperador que oficializa o cristianismo e que governou no ano de 395 d.C., tá? No final do Império Romano, foi justamente Teodósio. Ele foi depois de Constantino, que assinou o Edito de Milão que eu citei. Constantino, por último, Teodósio, tá? Então você tem esse erro aqui. E depois disso, as duas partes nunca mais foram governadas por um único imperador. Isso é verdade também, que caiu, né? Roma caiu. Roma foi tomada
pelos bárbaros germânicos, né? E virou ali o feudalismo europeu mais à frente. Então vamos lá. 5. Constantino, então a gente já sabe que está falso também. A 3 e a 4 estão falsas. Constantino decretou a liberdade do crédito do Edito de Milão. Falei disso, tá certo? Tá. A data anterior a Teodósio é no ano de 313, patrocinando as primeiras igrejas de Roma. Ah, ok. Então vamos analisar aqui para saber se ela está falsa ou não. O que a gente tinha de falsa, tá? Incorreta. De certeza, a número 2, não é isso? Deixa eu só conferir. É a número 2. A número 1 está correta, a número 2. A número 4, que está com problema com o imperador. Então, número 2 e número 4, letra C. Marque aí, letra C de Cristo. Tá certo? E vamos então à próxima alternativa, a próxima questão. Questão de número 19. Ainda sobre Roma e também perguntando uma incorreta. Então vamos lá. Em relação à Roma antiga, é incorreto dizer que patrícios ou nobres formavam a classe social dominante? Letra B. Plebeus eram, em geral, pequenos agricultores, comerciantes, pastores e artesãos. Vamos analisar essas duas. Patrício é a classe dominante? É. Letra B. Plebeu, em geral, era pequeno agricultor, comerciante, pastor e artesão? A gente já viu em outra alternativa. É. Então vamos lá. Letra C. Clientes eram homens de negócios, intelectuais ou camponeses que tinham interesse de fazer carreira pública e que, por isso, recorriam à proteção de algum patrono. Geralmente, um plebeu de posse. Plebeu de posse? Mas os grandes proprietários de terra não eram os patrícios? E os clientes não eram os estrangeiros que sim, né, tinha interesse de prestar serviço público, mas eles prestavam aos patrícios e não aos plebeus. Eles eram ligados aos patrícios. Por isso a alternativa incorreta já é a alternativa C. Então a D vai dizer algo verdadeiro sobre Roma e a E também, né? No período monárquico, que é o reinado, a economia baseava-se nas atividades agropastoris. Sim, era agricultura e pastoreio. E no outro, do ponto de vista histórico, na sua origem, Roma era um forte construído pelos habitantes do Lácio, ou seja, construída por latinos e sabinos. Tanto que eu falei para vocês, no período do reinado, os 2 primeiros reis latinos, os 2 próximos sabinos, os 3 últimos etruscos. Ou seja, o início, a origem, veio da construção dos habitantes do Lácio, latino e sabino, para impedir as incursões periódicas do povo etrusco, né? Que seriam os 3 últimos reis. Já pergunto, deu certo? Não, não conseguiram evitar a invasão etrusca, que aconteceu, como nós sabemos aqui, que os últimos 3, inclusive Tarquínio, o soberbo, é etrusco. Então, aluno, marque mais uma vez a letra C, C de Cristo, tá? E vamos à 20ª questão. Uma das fases na história da Roma Antiga foi a chamada República Romana. Acerca dos acontecimentos que marcaram este momento na história ocidental, é correto afirmar que... Então vamos lá. A. O Senado adquiriu uma menor importância com a República. Pera aí, aluno. Quem decretou a República? Foi um imperador? Não. Se fosse imperador, seria um império. Tá? Quem decretou a República? Foi um general? Não. Se fosse, seria uma ditadura, como foi a ditadura cesariana. Quem decretou a República foi o Senado. Então ele era o órgão máximo do período republicano, por isso que aquela outra estava errada, porque disse que era o órgão máximo do período imperial, quando não, né? Foi o órgão máximo do período republicano. Então o Senado não teve menor importância, por isso a alternativa A não pode ser marcada, porque estamos procurando agora a correta. Então vamos à letra B. Os homens e mulheres, cidadãos da República, se reuniram em assembleias e escolhiam os tribunos da plebe, tá? Homens e mulheres, cidadãos da República, se reuniam em assembleias e escolhiam o tribuno da plebe. Olha, mulher
tendo participação política, vamos deixar essa questão aí, até porque ela é estranha. E outra, plebeu participando de república, vamos deixar essa questão aí porque ela está estranha. E ainda digo mais, plebeu escolhendo o tribuno da plebe. Ah, professor, mas o tribuno da plebe não era justamente o cara que representava os plebeus no Senado? Era. Mas quem disse que era o próprio plebeu que escolhia? Não, ele era um patrício. Né? Ele fazia parte da administração, era o tribuno da plebe, o pretor, né? O cônsul, e aqueles ali geriam o que nós chamamos de república. Então vamos lá. Letra C. Os magistrados exerciam poder executivo e, em geral, pertenciam à classe dos patrícios. Os magistrados é quem cuidava da república. Eles eram, em sua grande parte, patrícios? Sim. Então você tem a letra C como verdadeira até o dado momento. Vamos ver a D e a E para procurar os erros. A marginalização política dos patrícios. Está aqui o erro. O patrício ele nunca foi marginalizado politicamente. Letra E. O monopólio do poder dos plebeus levou os patrícios a sucessivas revoltas. Nunca houve um monopólio de poder plebeu, e sim o contrário. Né? O monopólio de poder era um monopólio patrício. Então, aluno, nós finalizamos aqui esta segunda aula, na questão de número 20. Iremos, na próxima aula, iniciar a Idade Média na questão 21. Então, vá marcando aí o gabarito do seu módulo e nós nos veremos aí na próxima aula. Um abraço, estamos juntos e já espero que acabe logo esse período de quarentena, porque eu não aguento mais fazer aula em casa. É sério.